Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais importantes e ao mesmo tempo complexos da prática clínica, o diabetes mellitus tipo 2. Mas olha, a gente vai olhar para isso com outros olhos. O objetivo aqui não é só ficar falando de açúcar alto no sangue, é entender o DM2 como ele realmente é, uma doença sistêmica, uma bagunça metabólica que afeta o corpo todo e que exige um raciocínio que vai muito, mas muito além de só olhar um número no aparelhinho. Para a gente organizar o pensamento, vamos seguir um caminho lógico com 6 paradas. Primeiro, a gente vai definir o que é a doença. Depois, vamos fundo para entender de onde ela vem. Na sequência, a gente vê como ela se manifesta na clínica, como se confirma o diagnóstico, quais são os pilares do tratamento e, para fechar, vamos entender por que o tratamento moderno precisa ir além de simplesmente baixar a glicemia. Então, vamos lá, começando pelo básico. O que é, afinal, o diabetes mellitus tipo 2? Bom, em essência, é uma doença crônica, que afeta o sistema inteiro. E o gatilho, o ponto de partida de tudo, é um fenômeno chamado resistência à insulina. Isso é resultado de uma combinação de fatores, uma parte que vem da genética da pessoa e outra que vem do ambiente, do estilo de vida. E só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, a cada 10 pessoas com diabetes, 9 têm o tipo 2. É muita gente. E tem uma palavra aqui que é fundamental a gente guardar: progressiva. A doença não fica parada, ela evolui. Vários defeitos metabólicos vão acontecendo com o tempo e é por isso que o controle é um desafio constante e a consequência final é a hiperglicemia ou açúcar alto no sangue. Certo. Agora a gente vai para o coração do assunto, a origem da doença. Entender como tudo começa a dar errado lá dentro, nos mecanismos do corpo, é a chave para a gente entender todo o resto. Os sintomas, o diagnóstico e principalmente a lógica por trás de cada tratamento. Tudo começa com um negócio chamado resistência à insulina. Pensa assim, a insulina é a chave que abre a porta da célula para a glicose entrar e virar energia. Na resistência à insulina, é como se a fechadura dessa porta ficasse meio enferrujada, sabe? A chave está lá, ela tenta girar, mas a porta não abre direito. E o que acontece? A glicose fica do lado de fora, acumulando no sangue. Ok, olha só para essa imagem. Isso aqui é basicamente o nosso mapa da doença. E ele mostra uma coisa fundamental. A glicose alta não é culpa de uma coisa só. É quase uma conspiração de vários órgãos. A gente vê aqui o pâncreas, o fígado, os músculos, e não para por aí não. O intestino, até os rins entram na história. É uma falha geral do sistema. Vamos ver o papel de cada um agora. Vamos dar um zoom no pâncreas. O que acontece lá é um problema em dose dupla. No começo, para tentar vencer aquela resistência, aquela fechadura enferrujada, as células beta se matam de trabalhar, produzindo insulina pra caramba. É a tal da hiperinsulinemia. Só que, claro, uma hora elas cansam, né? E aí começam a falhar. E para piorar, as células alfa, que produzem glucagon, resolvem trabalhar mais. E o glucagon faz o quê? Joga mais açúcar no sangue. Ou seja, falta o freio e o acelerador está no fundo. Agora, voltando para o fígado e para os músculos do nosso mapa. O fígado, que deveria guardar açúcar, começa a fazer o contrário. Ele passa a fabricar e a jogar a glicose no sangue sem parar. E os músculos? Bom, eles são os maiores gastadores de glicose do corpo, mas agora eles ficam resistentes e simplesmente não pegam mais o açúcar do sangue como deveriam. O resultado? Mais e mais glicose sobrando na circulação. E a bagunça não para por aí. Até o intestino entra na dança. Ele diminui a produção de uns hormônios, as incretinas, que ajudam o pâncreas a liberar a insulina depois que a gente come. E nos rins acontece uma coisa que parece até ironia. Em vez de jogar fora o excesso de açúcar na urina, eles fazem o contrário. Começam a puxar esse açúcar de volta para o sangue. O sistema inteiro fica desregulado. Ok, já entendemos a confusão que está acontecendo por dentro. Agora, como é que isso aparece do lado de fora? Quais são os sinais que a gente vê na clínica e como essa doença vai se mostrando com o passar do tempo? Isso aqui é muito interessante. O corpo dá pistas. Ele conversa com a gente. Essa mancha mais escura no pescoço, nas axilas, com um aspecto meio aveludado, a chamada acantose nigricans. E também aquelas pequenas verruguinhas, os acrocordons. Isso não é só um problema de pele. São sinais visíveis de que tem muita insulina circulando no sangue. Lá daquela fase inicial. É a insulina em excesso que faz a pele crescer desse jeito. Conforme a doença avança e o pâncreas começa a cansar de vez, aí a glicose sobe tanto que os sintomas clássicos aparecem. A pessoa começa a urinar muito. É a poliúria. Por quê? Porque o rim tenta se livrar do excesso de açúcar, e esse açúcar leva água junto. Claro, se a pessoa urina muito, ela desidrata e sente uma sede que não passa, a polidipsia.
A perda de peso, mesmo comendo, acontece porque a energia, a glicose, não está entrando na célula. E aquele ambiente rico em açúcar vira um prato cheio para infecções, principalmente as fúngicas. Muito bem. Então a gente juntou as peças, os fatores de risco, os sinais. Temos uma suspeita clínica forte. Mas e agora? Como a gente bate o martelo e confirma o diagnóstico? É aí que entra o raciocínio por trás dos exames. A pergunta é essa, bem direta. Como é que a gente confirma? Porque, por mais que a clínica seja fundamental, o diagnóstico de diabetes é bioquímico. Ele precisa de um número para a gente ter certeza. E como se faz isso do jeito certo, com segurança? Essa tabela ajuda a gente a ver que não é tudo preto no branco, tipo tem ou não tem. Existe um espectro. Tem o normal, tem o diabetes, e no meio tem essa zona cinzenta, o pré-diabetes, que já é um baita sinal de alerta. E aqui vai o ponto mais importante do raciocínio. Se a pessoa não tem sintoma nenhum, um exame alterado sozinho não fecha o diagnóstico. A gente precisa confirmar. Ou repete o mesmo exame outro dia, ou pede um segundo exame diferente. Isso é crucial para não dar um diagnóstico tão importante sem ter certeza absoluta. Então, na prática, o fluxo de pensamento é esse. Primeiro, rastrear quem tem mais risco. A gente começa com os exames mais práticos, uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada. Se o resultado vem ali meio em cima do muro ou se a suspeita é muito alta, a gente pode pensar em pedir aquele teste de sobrecarga de glicose. E, reforçando o que já falamos, se não tem sintoma, a prudência manda confirmar o resultado antes de fechar o diagnóstico. Diagnóstico confirmado. E agora? Agora a gente chega numa das partes mais importantes, o tratamento. E aqui, a abordagem precisa ser global, construída em cima de vários pilares que se apoiam. Olha, isso aqui tem que ficar muito claro. O tratamento não farmacológico não é uma opção, é a base de tudo. A mudança de estilo de vida é o alicerce onde a gente vai construir qualquer terapia. Os remédios vêm para complementar essa base, para somar, e nunca para tomar o lugar dela. A lógica do tratamento com remédios é atacar aqueles defeitos que a gente viu lá no nosso mapa da doença. Se a resistência à insulina é o gatilho, o primeiro passo lógico é usar um remédio que melhore a sensibilidade a ela. É por isso que a metformina, na maioria das vezes, é o primeiro fármaco que a gente escolhe. Ela vai direto na raiz do problema. Agora, se o pâncreas já está cansado e não consegue produzir insulina suficiente, outra estratégia é dar um empurrãozinho nele para secretar mais. É o que classes como as sulfonilureias fazem. Elas meio que espremem as células beta para liberar insulina que ainda resta. O detalhe é que elas fazem isso de um jeito que não depende da glicose, por isso o risco de hipoglicemia é maior. Já as classes mais modernas agem de forma mais inteligente. Lembra que um dos problemas era a diminuição do efeito das incretinas lá do intestino? Pois é, esses remédios consertam justamente isso. Eles potencializam o sistema natural do corpo, fazendo a insulina ser liberada só quando a glicose está alta, como depois de comer. Isso reduz muito o risco de hipoglicemia e, em alguns casos, ainda traz outros benefícios, como a perda de peso. E aqui a gente chega no ponto crucial da terapia moderna. O foco mudou. Claro que baixar a glicose é importante, mas o objetivo final é proteger a pessoa das consequências mais graves da doença, que são as cardiovasculares. Proteger o coração, o cérebro, os vasos, isso virou a grande prioridade. E isso nos leva direto para a nossa conclusão. Essa jornada toda que a gente fez, desde a origem do problema até o tratamento, mostra que o manejo do diabetes tipo 2 exige uma visão muito mais ampla, muito mais sistêmica. Portanto, a grande mensagem para a gente guardar é esta. No diabetes tipo 2, tratar um número no exame é só o começo. O verdadeiro objetivo clínico, o alvo que realmente importa, é tratar a pessoa como um todo, protegendo todo o sistema cardiovascular dela a longo prazo. É garantir não apenas mais anos de vida, mas vida com mais qualidade. Essa é a essência do cuidado.